A vencedora de 2024 é uma jovem escritora coreana, para aquilo que é o paradigma de vencedores desta tipologia de prémios, Ang Kang, com 53 anos. Ela é também o primeiro escritor coreano a ser galardoado com este prémio. Constitui a 18ª atribuição de prémio Nobel a uma mulher. Até 2001 nós temos de facto uma distribuição desigual em termos de género do prémio Nobel. A partir de 2001 nós temos visto de facto uma distribuição alternada, num ano um homem, no outro ano uma mulher, sendo que esta abertura para a diversidade também se espelha num maior acolhimento para outras culturas, para além do modelo, europeu e ocidental e, de certa maneira, também aquele que domina, de facto, o modelo anglo-saxónico. Os últimos anos, de facto, temos notado, da parte, do Comitê Nobel, a preocupação ou a atenção pelas literaturas literaturas não periféricas, mas de línguas eventualmente mais periféricas. É extremamente importante o facto de serem traduzidos para as grandes línguas de circulação literária mundial. No caso de Ang Kang, de facto, há duas obras, Os Atos Humanos, que, já esteve na shortlist para o Manes Booker Prize, mas sobretudo a Vegetariana, que de facto ganhou este prémio. Ora, este prémio resultou de um trabalho muito profissional, ainda que com algumas polémicas, com algumas críticas, realizado pela tradutora americana da obra, e o que levou, de facto, esta autora ultrapassasse o estrito universo coreano. Quanto ao significado do Prémio Nobel, não nos podemos esquecer que o Prémio Nobel tem, de facto, uma dimensão de premiar a qualidade literária, o brilho, literário, mas há, sem dúvida, não podemos esquecer, um lado político e de afirmação de políticas de língua e de proteção de culturas. Isso não é necessariamente mau. Numa perspectiva de alguém como eu, diretora de um departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, e enquanto profissional do ensino e da divulgação das culturas literárias e das literaturas e também das línguas, esta tipologia de prémios cumpre uma função que é extremamente importante, que é o de garantir que as culturas não são necessariamente grandes pelo seu poder económico, mas que são grandes e, vamos usar o termo, incomparáveis, no sentido em que não se podem comparar umas com as outras. Elas têm um valor, uma qualidade intrínseca em si e, portanto, a disponibilidade do Comitê Nobel para premiar autores que justamente passam a ser conhecidos pela maioria do público depois de serem premiados, não deve ser vista como, um defeito, deve ser visto como uma qualidade. É precisamente o Comitê Nobel, ou esta tipologia de prémios, postar-se no lugar em que deve estar, que é no lugar da proteção e da garantia de que todas as culturas, todas as línguas em que se exprimem estas culturas constituem universos únicos e incomparáveis. Ang Kang, é alguém que se distingue pela sua juventude e também pela particularidade com que ela tange quer a poesia, quer a prosa e agora
tem evoluído mais no sentido de uma prosa poética, abordando temas extremos, temas delicados, como as consequências do trauma em termos individuais, em termos familiares, as consequências do trauma também em situações, numa sociedade, como acontece com a obra Os Atos Humanos, aquela que justamente a projetou um pouco para além da sua Coreia natal, que tem como pano de fundo precisamente os acontecimentos do massacre de estudantes, penso que em 81. A outra obra, porque ela é conhecida e se tornou, de facto, uma autora bastante lida no, enfim, no Ocidente, particularmente entre o público anglófono, A Vegetariana versa sobre temas, enfim, relacionados com os conflitos acerca da feminilidade, o lugar da feminilidade e as representações da violência no seio da família e também de formas de solidão. Esta ideia de uma mulher que, a partir do gesto desafiante que é rejeitar a carne e que aos poucos deseja vir a tornar-se uma planta e os efeitos que isto tem no seu universo familiar, enfim, é de facto uma obra com muita imaginação e de uma sensibilidade e de uma poesia, embora em prosa, muito interessante. E, portanto, cá está, com este Prémio Nobel, o que temos a fazer é conhecer a autora.